Há momentos em que tudo ao nosso redor grita que não há mais saída. As circunstâncias parecem contrárias, as portas fechadas e a esperança um fio quase invisível prestes a se romper. Foi exatamente assim com Abraão. Em Romanos 4, Paulo nos lembra que ele creu contra toda a esperança, porque confiava que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Abraão olhou para o seu corpo envelhecido e para o ventre já amortecido de Sara e mesmo assim acreditou que Deus podia gerar vida onde só havia impossibilidade. Essa mesma mensagem está lá no Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 37. O profeta vê um cenário de morte total, mas Deus pergunta: poderão reviver estes ossos? Humanamente, a resposta seria não. Porém, o poder criador de Deus transforma o impossível em realidade. Ossos voltam a se unir, carne os cobre e o sopro do Espírito gera um exército poderoso. Deus declara em Isaías 43: Eis que faço coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O Criador continua agindo assim. Onde só enxergamos aridez, ele faz brotar rios de água viva. Hoje, este devocional é um convite para reacender sua fé e lembrar, não importa o quão impossível pareça, o Deus que cria do nada continua sendo o mesmo. Eu sou a Adriana, e se o conteúdo do Ecos do Amor acrescenta algum valor à sua vida, por favor, deixe seu like, seu pedido de oração, seu comentário ou seu amém. E também se inscreva no canal. Abraão tinha todas as razões humanas para desistir. Ele e Sara já não tinham condições físicas de gerar um filho. A idade avançada era uma barreira intransponível aos olhos de qualquer um. Mas Romanos 4 nos mostra um princípio poderoso. Contra toda a esperança, Abraão em esperança creu. A fé não se apoia no que os olhos veem, mas no caráter de Deus. Ele sabia que aquele que prometeu tinha poder para cumprir, e isso lhe foi creditado como justiça. Nossa verdadeira esperança não se sustenta em circunstâncias, mas no caráter de Deus. Talvez hoje você também olhe ao redor e veja apenas limitações, diagnósticos, portas fechadas, contas acumuladas, sonhos frustrados. Mas se o Senhor falou, se Ele plantou uma promessa em seu coração, então há esperança, mesmo quando tudo parece contrário. A fé de Abraão era firmada na fidelidade de Deus. Ele considerou a realidade do seu corpo, mas não parou nela. Ele escolheu olhar para além, para o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Essa é a fé que desafia a lógica, não nega os fatos, mas os submete ao poder ilimitado de Deus. Assim como Abraão, somos chamados a crer que o impossível pode ser apenas o palco onde o milagre vai se manifestar. Em Ezequiel 37, o profeta é levado em espírito a um vale coberto por ossos sequíssimos. A cena era de morte total, de fim absoluto. Não havia nem sinais de vida, apenas restos espalhados, como lembrança de algo que um dia existiu. Então Deus pergunta: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? A resposta de Ezequiel foi humilde: Senhor, tu o sabes. Ele não afirmou nem negou, apenas reconheceu que, diante do impossível, só Deus pode responder. Esse vale não se parece com muitas áreas da nossa vida? Relacionamentos quebrados, sonhos enterrados, fé enfraquecida, projetos que parecem não ter mais solução. Aos nossos olhos, ossos secos não podem voltar a viver. Mas o Senhor ordena a Ezequiel: profetiza. E à medida que a palavra é liberada, os ossos começam a se unir, músculos e carne os cobrem, e por fim, o sopro do Espírito entra neles, transformando morte em vida, desespero em esperança. O segredo não está no poder humano, mas na voz de Deus que, quando proclamada, gera transformação. Assim como aquele vale se tornou um exército poderoso, a sua vida também pode ser restaurada pelo sopro divino.
Nada está perdido quando Deus decide agir. Se há áreas em você que parecem mortas, não desista. O mesmo Espírito que deu vida aos ossos secos pode hoje soprar sobre a sua história e levantar aquilo que parecia impossível. Isaías 43 traz uma promessa que desafia a nossa percepção. Eis que faço coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus não está limitado pelo que vemos ou sentimos. Ele é especialista em abrir estradas onde só enxergamos areia e em fazer brotar rios onde só existe sequidão. O deserto, na Bíblia, é símbolo de provação, de escassez e de solidão. Mas o Senhor promete que mesmo nesse cenário, Ele pode criar novas possibilidades. Muitas vezes, a dificuldade nos cega para o que Deus já está começando a realizar. A palavra "já está surgindo" indica que algo pode estar acontecendo neste exato momento, mesmo que ainda não seja visível aos nossos olhos. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece estagnado, mas Deus faz coisa nova. Ele pode transformar seu deserto em jardim, sua lágrima em testemunho, sua dor em força. A chave é confiar que Ele não apenas fará no futuro, mas já está agindo agora. O chamado de Isaías é para abrir os olhos espirituais e perceber que o impossível já está sendo movido pelo Criador. Onde há obstrução, Ele abre caminho. Onde há esterilidade, Ele faz nascer vida. O novo de Deus não é fruto do acaso, é manifestação do seu amor. O milagre de Deus sempre encontra espaço na vida de quem decide se posicionar em fé. Abraão precisou crer mesmo quando não via nada. Ezequiel teve que profetizar diante de ossos secos. Isaías chamou o povo a perceber a novidade de Deus em meio ao deserto. Há uma linha comum. Esperança não é passividade, mas escolha diária. Esperar em Deus significa alinhar mente, coração e atitudes à certeza de que Ele é fiel. É declarar promessas em vez de murmurar, é orar mesmo sem sentir vontade, é permanecer firme quando tudo dentro de nós grita para desistir. Esse posicionamento abre espaço para que a palavra se cumpra e para que a vida de Deus se manifeste. Muitos esperam primeiro sentir motivação para depois agir. Mas a fé verdadeira é o oposto. Primeiro damos o passo, depois a motivação floresce. Foi assim com Abraão, que partiu sem saber para onde ia. Foi assim com os discípulos que obedeceram a ordem de lançar as redes, mesmo após uma noite fracassada, e viram o barco encher-se de peixes. O agir de Deus muitas vezes já está preparado, mas Ele nos chama a corresponder. O céu libera, mas é nossa decisão de permanecer firmes que ativa a promessa. O impossível se torna cenário do milagre quando nos posicionamos. Quando Paulo escreve sobre Abraão em Romanos 4, ele diz: "Estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido." Essa convicção é a essência da esperança que não se abala. Esperança contra toda esperança é olhar para a realidade sem negar os fatos, mas crer que Deus tem a última palavra. É ver ossos secos e ainda assim profetizar vida. É caminhar pelo deserto e acreditar que rios vão brotar. É enfrentar a velhice, como Abraão, e ainda assim esperar pelo filho prometido. Essa esperança não se apoia em estatísticas, mas no caráter imutável de Deus. Essa mesma esperança pode reacender hoje no seu coração. Você se sente cercado por impossibilidades?
Mas o que parece ponto final é apenas vírgula quando Deus intervém. Ele continua sendo o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Por isso, não permita que a desesperança dite sua história. Escolha crer contra toda esperança. Como Abraão, como Ezequiel, como os profetas e apóstolos, permaneça firme. O Deus que criou tudo do nada pode transformar sua realidade e fazer nascer vida onde só havia silêncio. Senhor Todo-Poderoso, hoje eu me coloco diante de Ti com um coração cheio de fé e esperança. Obrigada, porque mesmo quando tudo ao meu redor parece impossível, Tu permaneces fiel e poderoso para cumprir cada promessa. Assim como Abraão, quero crer contra toda a esperança, confiando que a Tua palavra é firme e nunca falha. Pai, sopra hoje sobre os vales de ossos secos da minha vida e da vida de cada pessoa que ora comigo agora. Onde há morte, gera vida. Onde há silêncio, libera a Tua voz. E onde há impossibilidade, manifesta o Teu milagre. Que cada área estéril receba o sopro do Teu Espírito e floresça novamente. Senhor, abre caminhos no deserto, rios no ermo, esperança em meio à dor. Não deixes que as circunstâncias nos paralisem, mas ensina-nos a olhar além delas, para o Teu caráter e fidelidade. Fortalece os corações cansados, levanta os que caíram, renova a fé dos que já pensavam em desistir. Declaro em nome de Jesus que a esperança será reacendida, que a fé será fortalecida e que testemunhos nascerão do impossível. Que cada manhã seja a lembrança viva de que o Senhor é o Deus que cria do nada e que nada é impossível para Ti. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos e já agradecemos. Amém. Deixe nos comentários o seu pedido de oração ou o seu agradecimento pelas bênçãos recebidas. Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço pela sua presença e te aguardo todos os dias. Deixe também o seu like, compartilhe essa mensagem com quem precisa e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te mostre a sua face e se compadeça de vós, que Ele volte para vós o seu olhar e te dê a sua paz. Amém.